Salve! Aqui é o Vini, é o seu poeta, slammer, escritor divorciado, pai do Matheus. E eu vim compartilhar um pouco das minhas ideias aqui com vocês. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Machusvili, eu sou formado em administração, pós-graduado em gastronomia, sou ateu, casado, não tenho filhos, amo gatos e sou descendente de japonês, russo e alemão. Hoje nós estamos aqui gravando nosso primeiro podcast, o Somos Assim. Foi uma iniciativa que começou há mais ou menos um mês e meio, quando o Vinícius conversou comigo e falou: Cara, tenho aí uma ideia de fazer um podcast já há algum tempo e preciso de alguém para me ajudar. E me convidou. Eu falei: Vambora, cara, vamos fazer esse podcast. E aí, nós temos um grande compromisso aqui, que é sempre estar estudando a respeito daquilo que a gente vai falar. E do que nós vamos falar? A gente vai estar falando aí muito sobre o racismo, também a gente vai estar conversando muito a respeito aí da condição da pessoa branca, né, com referente ao racismo, mas a gente também vai dar voz para outros grupos que sofrem preconceito. A gente vai falar de gordofobia, a gente vai falar de transfobia, a gente vai estar falando de homofobia, ateofobia e tantos outros assuntos. E, sempre na medida do possível, a gente vai chamar alguém que entende mais do assunto ou que vive o assunto para trocar essa ideia com a gente e a gente saber do que se trata e como combater esses preconceitos. E hoje, no nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast, esse piloto que a gente está fazendo aqui, vamos falar de amizade e preconceito. A amizade é uma coisa poderosa, forte, que surge a partir de uma simples afinidade. Pode resistir a conflitos, tramas e até mesmo o tempo e a distância. Mas a amizade também tem um poder necessário para a nossa evolução, para a nossa desconstrução. O que a amizade pode nos desconstruir disso que a sociedade impõe para a gente. E vamos falar disso hoje, eu e meu amigo Ivan. Né, Ivan? É isso aí. Nosso primeiro podcast, cara. Eu vou falar do jeito que eu falo no sarau mesmo, que é o jeito que eu gosto de falar, que eu sei falar. E a gente vai conversar sobre isso, sobre a fragilidade branca, sobre o porquê como que a amizade pode chegar nisso? Como que a amizade pode ajudar nisso? Você acha que a nossa amizade te ajudou a compreender, a ter alguma visão do racismo? Cara, sem dúvida. Antes de mais nada, eu queria falar pro pessoal aqui. Provavelmente uma parte do público que tá vendo ou conhece você ou me conhece, né? É o primeiro, a gente vai estar divulgando entre amigos. Mas assim, eu tava fazendo as contas agora um pouquinho antes da gente entrar. Faz 24 anos que a gente se conhece, cara. 24 anos. É provável que tenha gente aí que tá nos assistindo que é mais novo do que o tempo da nossa amizade. Então a gente tá ficando velho mesmo. Ah, muito velho. Mas, assim, cara, eu acho que a amizade com você, né, me fez entender um pouquinho melhor essa relação do preconceito e fez eu, acho que, admitir um pouco melhor qualquer tipo de preconceito que eu sinta. E ainda quando a gente era jovem, quando a gente tinha, sei lá, uns 10, 12 anos, alguma coisa assim, ela fez com que eu aprendesse uma lição que eu tô levando para minha vida inteira. Que é assim, quando eu me deparo com alguma atitude preconceituosa minha, eu paro, penso e aprendo com ela, né? Então eu começo a ver o preconceito com uma outra perspectiva. O preconceito no momento que eu discrimino alguém ou discrimino alguma coisa, né, seja por raça, por cor, por opção sexual, seja por qualquer motivo, a partir do momento que eu discrimino, o preconceito é um sentimento ruim. Mas a partir do momento em que eu não discrimino, a partir do momento em que eu começo a analisar essa relação que eu tenho com o preconceito e aprendo com ela, aí eu acho que ele tem um papel importante. Qual que é esse papel importante? Da gente aceitar a diferença dos outros, né? Então, assim, eu fui criado basicamente pela minha avó. E a minha avó, ela tinha algumas atitudes preconceituosas. Eu não vou dizer que ela, tipo, queria a morte de uma pessoa preta ou alguma coisa do gênero.
mas era o tipo de pessoa que tinha comentários preconceituosos. Do tipo, eu me lembro muito bem que ela sempre falava que o preto, quando ele não suja na entrada, ele suja na saída. Né? O que quer dizer isso? Que quando a pessoa preta não faz alguma coisa errada logo ali no início tá, de um trabalho, de uma amizade, de um relacionamento, seja lá o que for, pode contar que no final ele vai fazer. Né? Era uma fala que, infelizmente, a minha avó falava de vez em quando, e como eu fui criado com ela, isso meio que passou para mim. Né? E aí, quando eu tive a amizade com o Vinícius, né, lá na escola, lá no Caique, eu percebi que isso não tinha nada a ver, cara. Na realidade, o que importa é o caráter da pessoa, na realidade, o que importa é a ideia que a pessoa tem, né, importa o que está dentro da pessoa. A cor da pele não importa. Né, e aí eu consegui trazer isso para outras questões também. O legal é que você tem essa reflexão, né? Essa ideia de tipo de querer destruir esse preconceito, você consegue analisar quando você está sendo preconceituoso e você quer desconstruir isso, né? Quando você se vê numa atitude assim. O problema que a gente passa hoje são que as pessoas não querem admitir esse estado de preconceito, né? Que a gente já começa a bater um pouquinho lá na fragilidade branca. Mas não só na fragilidade branca, como também na fragilidade hétero e em todas as outras coisas que tem. Quando você é acusado de um preconceito, quando você é colocado dentro da turma dos vilões, vamos dizer assim, né? Você é o racista. A pessoa já se sente ofendida. Porém, não tem como, se ela é branca, fugir dessa construção de que ela é racista, né? Se a gente vive numa sociedade estruturalmente racista, ela, de uma maneira ou outra, usufrui dessa construção racista. Então, não tem como ela fugir disso, né? Mas o interessante é que você teve essa visão a partir da nossa amizade e começou a refletir, não, pera, a minha avó falou ali, mas, pô, Vinícius aqui é mó gente boa, pô, o Vinícius tá aqui trocando ideia comigo, ele é assim, assim, assado. E que a gente estava até conversando também lá no backstage, vou falar assim, lá nos batidores, Uhum. que no nosso círculo de amizade ali na escola, naquela época, principalmente no primeiro colegial que a gente estudou novamente juntos, nosso círculo de amizade eram todos pretos, Sim. né? Porém, ali que se afirmava preto mesmo, era somente o Vinícius, por ele ser retinto, né? Uhum. Eu acho até interessante isso, porque o retinto ele não tem a oportunidade nem de fingir que não é preto, saca? Uhum. Tipo, a pessoa que não é tão retinta, ela pode vir falar que é parda. Mesmo todo mundo falando, não, parda é a mesma coisa que preto, gente. Olha, o IBGE pega, junta todo mundo aqui na hora de falar. É só uma terminologia para vocês não se sentirem ofendidos, é só isso. Uhum. Mas mesmo assim, o pessoal gosta de falar, não, eu sou pardo, eu sou pardo. E no nosso círculo de amizade, todos ali eram pretos, né? A grande maioria era Sim. pretos, mas eles se viam como pardos. Eu estava até, não sei se eu cheguei até a comentar isso com você, tô lendo um livro do Frantz Fanon, que é Máscaras Brancas, Peles Negras ou é invertido, sempre me confundo. Mas ele fala muito disso de como o negro ele não quer assumir essa posição. A pessoa preta não quer assumir a posição de que ela é preta. Então, para ela se sentir aceitada dentro de uma sociedade, ela quer ser o mais branca possível. Então, e isso é de uma forma inconsciente, né? Uma forma assim. Quando a gente fala isso, dá aquela impressão, né? A pessoa está planejando aquilo, tipo, eu não sou preto. Por causa disso, eu vou pensar nisso e eu vou afirmar, eu não sou preto. Não, é de uma forma inconsciente, uma forma que já é estruturada, a pessoa é conduzida a pensar daquela maneira, a pensar daquela forma. E quanto mais branca ela puder ser, melhor ela vai se sentir com ela mesma, melhor ela vai se sentir, mais aceita ela vai se sentir, né? Que
que a gente nunca tinha parado para pensar nisso, não é verdade? Quantos amigos pretos que a gente tinha ali no nosso entorno, não é? E Sim. tipo, e tinha bastante, né? Na realidade, acho que foi uma foto até que a gente trocou, né, durante essa semana. Assim, só para contextualizar, foto na nossa época era um negócio raro, era caro, né? Tinha que ter máquina fotográfica, tinha que revelar o filme. é, não tinha essa de bater 15 fotos para uma ficar boa e sair postando, não era nada É, disso, era bem diferente. 20 e poucos anos de amizade. É, daquela época, falar em foto digital, meu, não se falava. Era coisa, de repente, de gente que tinha muita grana, ou estúdio, esse tipo de coisa. Então eu tenho, acho que, só uma foto da gente, né, na turma. E ali é justamente isso. Acho que tem o quê? Umas 7, 8 pessoas naquela foto, né? Sim, E aí você vê, o único que dá pra falar que assim é branco sou eu e uma outra menina que tá atrás de mim, mais ou menos. Os outros entram sim. nessa configuração. Mas sabe, cara, eu acho que. Eu não tenho certeza se é o mesmo sentimento, né? Mas eu acredito que vai mais ou menos por aí. As pessoas têm mania de negar coisas que são negativas, né? Eu acho que elas colocam numa caixinha aqui. O que é positivo é bom, então eu vou trazer para mim. O que é negativo é ruim, então eu vou afastar. Só que às vezes as pessoas, eu acho que deixam de tentar entender que é importante para o nosso autoconhecimento, é importante para a gente admitir essas coisas que não são tão boas, são negativas. Né? Então, por exemplo, para uma pessoa admitir que é racista, ela fala: não, não sou. Né? Por quê? Porque ela tem essa impressão de que é algo que é ruim. Né? O racismo é ruim? Sim, sem dúvida. Mas a gente admitir que tem um passado racista, a gente admitir que a pessoa branca muitas vezes é privilegiada, muitas vezes não, ela é privilegiada por conta do racismo. Né? A gente ter essa admissão e parar para poder fazer alguma coisa é que eu acho que é a grande sacada. Né? E que as pessoas não estão ainda tendo essa consciência. Né? Então, eu acho que é a mesma coisa que você falou do pardo, né? As pessoas tentam serem aceitas e aí ela recusa a própria origem para tentar ser aceita por uma sociedade branca, por uma sociedade de pessoas que falam: meu, o branco é o cara que está aqui em cima, que tem oportunidade, que pode chegar, que pode alcançar, que pode fazer isso tudo, e a pessoa preta geralmente é subjugada, né? Ela Sim. não tem esse potencial estimulado pela sociedade. E aí tem todo um contexto histórico, tem toda uma questão histórica aí que a gente pode e vai estar discutindo mais para frente, né? E também tem muito disso de ter essa interação entre o branco e o negro, né? E os dois usarem dessa amizade com um objetivo que eu posso dizer de, de muleta mesmo, De limpar a barra. saca? Do tipo, Isso, aquela velha desculpa que a gente vê no Facebook, que quando a gente conversa com alguém, a pessoa fala: ah, mas eu tenho um amigo preto. Nossa, então eu não sou isso. racista? Não, pega lá, né? Não é porque você diz ter um amigo preto, né, que você não é racista. Né? É que eu acho assim, é que pro branco, cara, o que acontece? Quando a gente fala no racismo, a gente vai no sentido que está no dicionário. O que está no dicionário? O dicionário está lá escrito assim: racismo é a discriminação por conta de raça ou por conta de etnia, tá? Então, às vezes a pessoa ela não tem consciência de que o racismo é muito maior do que isso. Eu costumo falar que o preconceito, de repente, de falar que o preto é isso ou o preto é aquilo, né, que é essa coisa verbal, né? Tipo o que aconteceu com aquele menino dos livros no Instagram, No né? Instagram, sim. Eu não me lembro o nome dele, eu sou péssimo com nome, gente. Mas É como dois. aconteceu, como aconteceu com o menino lá que começou a ler e aí veio uma pessoa e falou: "Ah, mas o lugar de preto é na construção, é na obra civil, tem que levantar muro, não tem que ler, não tem que fazer isso, né?" Então, tem esse preconceito
né, da pessoa falar o que acha que é verdade para ela, mas isso é só um pedacinho. Né? Quando a gente fala de Uhum. racismo, ter uma atitude preconceituosa é só um pedacinho do negócio. Tem muito mais coisa, né, que geralmente as pessoas, especialmente as pessoas brancas, às vezes acabam não tendo consciência. E a hora que a consciência vem e bate na pessoa, ela fica assustada, né? Ela fica, não sou isso. Sim, não, Não sou não é isso. Ela isso. nega, Exatamente. né? Ela tem que negar, né? E aí ela tenta usar esse amigo negro como uma espécie de black card, né? Tipo, Exatamente. tá aqui, ó. Esse aqui é meu amigo negro, né? Uhum. E nisso ela acaba ainda se tornando mais racista ainda, Exato. mais preconceituosa ainda, que não é esse não é esse o sentido que a amizade pode proporcionar para a pessoa abrir a cabeça dela, Uhum. né? A gente vê muito disso, que nem a gente estava falando dos nossos amigos pardos, né? São amigos, mas não são Aham. pardos. Que eles querem essa ascensão, essa contextualizar, não inventar alguma desculpa para essa miscigenação, conseguir ser mais branco possível, né? Tem muito dessa parada também que tipo da aceitação. Quando eu, por exemplo, começo a me entender como um homem preto, eu vou questionar o racismo. Isso automaticamente começa a afastar algumas pessoas brancas. Algumas pessoas brancas que eram, né, entre aspas, meus amigos, eles começam a se afastar porque eu começo a incomodar. Porque eu vou questionar eles quando eles falarem alguma coisa que não é o correto, que não é o certo, que é racista, Você vira um né? chato. Viro chato. Ô, pô, Vinícius de novo com essa ladainha de racismo, pô, tudo pro Vinícius aí é racismo, só porque eu falei daquela preta ali e tal, só porque eu Uhum. chamei ela de morena, não sei o quê. Meu, tudo é racismo pro Vinícius. Então eles começam a se afastar, né? Quando uma pessoa preta começa a entender a sua cultura e a valorizar a sua cultura, essas pessoas brancas que usam essas pessoas pretas como um black card, que nem eu falei agora, elas também começam a se afastar. Porque aí, de repente, aquela pessoa tá ouvindo, sei lá, muito mais rap, muito mais jazz, muito mais samba, e ela não tá querendo mais compactuar ou compartilhar aquela outra cultura que passaram para ela, que era a cultura mais cult, que era uma cultura mais ideal para ela, que ela vê nas pessoas brancas consumindo aquilo, e ela começa a consumir o que é de uma cultura preta, apesar que muitas dessas culturas brancas que consumimos vêm de uma cultura preta, né? Mas ela começa a querer consumir aquele tipo de cultura genuinamente preta, né? As pessoas brancas começam a se afastar. Essas pessoas que usam como black card. Então, é aí que vem essa reflexão da amizade, de como que ela pode ajudar a desconstruir isso. Sim. Quando você começa a se afastar das pessoas pretas, uma pessoa branca, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer esse exercício. Uhum. Uma pessoa branca tem que fazer isso, uma pessoa hétero tem que fazer isso, um homem tem que fazer isso, olhar para o lado e ver quantos amigos pretos você tem. Sim. Quantos amigos pretos você, por exemplo, eu vou, sei lá, vou fazer uma festa para as pessoas próximas. Quantos amigos próximos, quantos é, amigos desses que são os próximos são negros? Uhum. Então tem que fazer essa reflexão. O homem também faz essa reflexão. Eu tenho amigas mulheres, eu tenho amigos gays, eu tenho amigas trans. Ver essa reflexão, porque é a única maneira para você conseguir ter uma empatia um pouco mais próximo da realidade é quando você tem uma amizade com essas pessoas, né? Porque não adianta você só pesquisar no Google, você vai Uhum. ter vários embasamentos bibliográficos, mas aquele feeling, aquele sentimento com a pessoa, você só vai ter com a amizade.
Mas é claro também uma amizade verdadeira, não uma amizade na qual que você vai ficar pedindo toda hora uma orientação para Aham. falar, "Ô, ei, eu tô sendo muito racista falando isso daqui? Pô, Ivan, eu tô sendo gordofóbico se eu ficar falando essas coisas? E se eu falar isso aqui, tô sendo gordofóbico? E se eu falar isso a outra coisa? Tô Uhum. sendo gordofóbico? Pô, que aí já começa a ficar meio Quebra esse chato, né? lance da empatia, né? Porque na realidade, olha que Quebra. você começa, tipo, ô Vinícius, se eu falar que isso daqui é racismo, tal, não sei o quê, de vez em quando eu acho que é aceitável, né? Pra gente aprender, porque às vezes a gente tem termos que são racistas. Tipo, eu vi num vídeo do YouTube falando do criado mudo, né? Que criado mudo é um termo racista. Então, às vezes é importante, sim, né? Didática, legal, mas ficar nessa cobrança assim direto. Cara, é aquele negócio, eu tô querendo limpar minha barra, né? Passa essa impressão. E aí tira essa veracidade, essa coisa de amizade mesmo, da gente estar ali junto, da gente estar, né? E eu acho que você matou a pau aí que você falou da empatia, né? A pessoa quando ela... Eu uso isso, né? Tipo, eu sou gordo, né? Eu sofro por conta de ser gordo. Eu sou ateu, também sofro por conta disso. Então, olha que, principalmente quando a gente começou a conversar, né, a respeito do podcast, e eu comecei a ter mais contato com a questão do racismo um pouco mais a fundo, eu comecei a ter essa empatia porque eu comecei a ver a dor que eu sentia, né, por conta do ateísmo e por conta de ser gordo, é a dor que a pessoa preta sente. Né? Só que às vezes ela é ainda pior porque ela tem uma exclusão maior, ela tem um histórico muito maior. Né? A questão do gordo, por exemplo, há, sei lá, 200 anos atrás, ser gordo era bonito, era legal, era bacana. Depois é que isso mudou e agora no século 20, 21 é que tem que ser magrinho. É... Então, houve uma transição, né? Mas o preto ele vem sofrendo há muito tempo com preconceito, e ele vem sofrendo há muito tempo com uma classe branca, acho que para ser mais preciso, com homens héteros brancos que querem impor alguma coisa e que querem falar, ó, nós somos os fodões, né? Então qualquer coisa que é diferente da gente não é bom, não é legal, e se você quiser ter ascensão, se você quiser ter sucesso, se você quiser ser alguém na vida, você precisa ser o homem branco e hétero, né? Sim. Então acho que é isso que de repente a pessoa preta acaba sentindo, né? Todo esse peso histórico todo que ele vem se perpetuando, infelizmente. As pessoas. Isso daí tá no alicerce da nossa sociedade, né? Porque ele vem passando, né? É que nem você estava falando, a sua avó tá me ensinando isso para você. Exatamente. Então, tipo, os nossos pais também passam algumas lições pra gente do que eles sofreram lá atrás, que os nossos avós sofreram. E aí vem uma ideia que é trazida através da mídia, através sei lá, de vários vídeos de comunicação. E o preto, ele é um coadjuvante de toda essa parada. Ele é um coadjuvante de tudo isso, né? É, é, eu entendi que você falou até de ter uma base para entender a parada do preconceito, né? Tipo, eu tô... você sofre a gordofobia, você sofre o preconceito contra ateus, né? E entendo isso. Claro que não dá para a gente colocar numa balança e tentar mensurar qual que é o mais, Nem a né? minha intenção. Isso aí é uma partida que você já tem uma chave de ignição, uma partida já para você começar a exercitar sua empatia. Exato. Porque você começa a exercitar, tipo, pera, mas se eu não gosto que me trata assim, nessa situação, Uhum. então, pera, eu vou tentar inverter isso, vou tentar imaginar isso como se fosse uma pessoa preta, né? E ela passando por essa situação. E nisso ainda a gente está imaginando os casos mais evidentes de racismo, né? Exatamente. Aqueles casos mais claros que, tipo, tá acontecendo ali, tipo, tá acontecendo, se separar um pouquinho para olhar, você fala, pô, é racismo aí. Mas ainda existe todo aquele outro racismo, esse racismo estrutural, que bate no nosso psicológico, que derruba a gente de uma maneira
que, que quando você começa a descobrir tudo isso, é uma espécie de agonia, ao mesmo tempo de libertação. De libertação porque você entende que você realmente é capaz de fazer muita coisa. Sim. De que o espaço que está sendo negado, não que você não é capaz. De agonia, porque você consegue enxergar como que o racismo estrutural é forte e é enraizado e ele tá impregnado em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Mas isso que a gente está fazendo agora, essa conversa, ela é bacana porque aqui está um preto e aí está Uhum. um branco. Então a gente está falando nesse caso agora, né, de racismo, né? Sim. E você está analisando também como que uma pessoa branca pode enxergar isso, Uhum. porque querendo ou não, o racismo é um problema, não é? Sim, sem dúvida. É como se fosse uma doença, não é? Sim. Mas isso foi uma doença criada por pessoas brancas. Brancas. Então Exatamente. esse é um problema do branco, Exatamente. saca? Eu acho que agora mais do que nunca chegou a hora da gente pegar e falar, pô, pega essa peteca aí e resolve, pega essa bola aí e resolve, não Aham. é, não é só com a gente. É uma coisa que a Angela Davis fala também, é, disso, das pessoas brancas começarem a entrar nessa discussão, a entrar nesse debate, né? Não trazendo para ficar questionando a gente, saca? Uhum. Mas delas mesmas começarem a se reunir, a fazer esse tipo de conversa que a gente está fazendo agora, Sim. para começar a rever algumas coisas que estão fazendo de errado, para começar a rever, tipo, opa, não, não era bem assim, né? Tanto que nos Estados Unidos, se eu não me engano, na semana passada, né, semana retrasada, de que a gente está gravando esse podcast hoje, dia 18/7, porque ele vai ser editado, vai demorar um pouquinho, vai sair, tudo e tal. Então, o livro mais vendido era falando sobre racismo. Um escrito por uma pessoa preta, né? Outro escrito por uma pessoa branca, que é a Robin D'Angelo. Não sei se é assim que pronuncia certinho o nome dela. Eu vi vários artigos, mas não consegui ver nenhum vídeo da pronúncia. Robin D'Angelo. Ela fala exatamente disso, da fragilidade branca. Então, uma mulher branca veio e escreveu um livro para conseguir chegar nas pessoas brancas e falar: pessoal, vocês estão muito frágeis, vamos Vão dar uma melhorar isso olhadinha daí, aqui. né? Pô, vocês estão fazendo cagada aqui, vamos limpar isso daí. Que... E agora a gente está fazendo isso aqui também. A gente está exercendo essa percepção da Robin e trazendo agora à tona num formato de podcast, num formato de YouTube, de vídeo, Aham. e seja lá o que for, né? Na realidade, cara, agora eu acho que eu vou até me aproximar um pouco mais aqui da câmera. É que assim, se você me perguntar agora, Ivan, você é racista? Eu, com um pouco de reticência, vou dizer que sim. Reticência no sentido de, meu, eu tenho medo de falar isso. Não tenho medo de falar porque eu tenho medo de admitir isso. Eu tenho medo de falar porque de como as pessoas vão me julgar. Tá? Eu estou jogando isso na rede, né? Eu estou colocando isso na internet e estou falando, inclusive de frente para uma pessoa preta, que sou racista. Tá? Mas eu não sou racista, vamos dizer, eu não sei se isso está certo. Para mim é novo também, eu estou descobrindo isso com o Vinícius, enfim. Mas eu não sou um racista do mal. Eu sou um racista que acaba sendo beneficiado pela estrutura, pelo racismo estrutural. Por aquilo que o racismo que está ali, que é aquele fantasminha, que é aquele câncer na realidade que está dentro da nossa sociedade, beneficia para pessoa branca. Então, olha só eu acho que, numa boa, só de olhar aqui para a imagem do Vinícius e para a minha, já dá para perceber que as nossas realidades são diferentes. Né? Qualidade de imagem, qualidade de som, a questão técnica. Né? E isso eu devo. Por quê? Porque eu sou beneficiado por conta de ser branco.
né? Eu tive oportunidades que, infelizmente, o Vinícius não teve. Tá? Essa é a realidade. E é isso que acontece dentro da nossa sociedade. A pessoa branca, pelo fato dela ser branca, é meio que um cartão de passe livre nos lugares. E aí você tem a oportunidade, por quê? Porque você não tem aqueles preconceitos, porque você não tem aquela coisa, como a minha avó dizia, né? Ah, se não suja na entrada, suja na saída, né? Não tem esses estereótipos que as pessoas vão fazendo, né? Isso se reflete o quê? Em oportunidade de trabalho, isso se reflete em estudo, né? Doméstica, pessoa que vai limpar a casa de outra, geralmente é o quê? É negra. Né? São as pessoas pretas que acabam ocupando essas posições. Por quê? Porque elas querem? Não, porque é a oportunidade que elas têm. Porque elas precisam pagar o aluguel no final do mês, precisa sustentar a casa, precisa, sabe, precisa sobreviver. Então, geralmente, atividades econômicas que são mais laborais, né, que não demandam, às vezes, tanto estudo, são, infelizmente, destinadas a quê? A pessoas pretas. Né? E aí a gente entra num ciclo, porque isso começou lá atrás, tá? No processo de escravidão e tal. E a gente entrou num ciclo onde a pessoa ela não consegue ter a oportunidade, muitas vezes, de ir além disso. Né? E aí vai aparecer um branco e falar, ah, mas eu conheço um preto rico. Tá. Quantos brancos ricos você conhece? Ah, é um preto rico, mas você deve conseguir me listar aqui uns 100 brancos para esse preto. Ah, mas eu conheço um preto que fez faculdade. Eu fiz faculdade na sala de administração, eu tinha mais ou menos umas 100 pessoas, tá, no primeiro semestre. Pelo que eu me recordo, eu acho que eu deveria ter umas 3 ou 4 pessoas pretas. Então eu estou falando de 3 ou 4% de uma sala de pessoas pretas. E eu acho que ainda é um número alto, né? Porque se a gente for pensar na educação como um todo, se for pensar na educação de ensino superior, esse número deve ser ainda menor, né? Então, é disso que a gente está falando. A hora que eu assumo que eu sou racista, eu assumo que eu me aproveitei dessas condições. Pode não ter sido consciente. E a hora que eu assumo isso, eu não posso carregar a culpa. Porque o branco começa, puta, eu vou carregar toda essa culpa para mim? Não, ninguém tá te cobrando culpa. Ninguém quer que você seja coitadinho, que se sinta culpado e que fique em casa encolhido chorando na cama. Não é nada disso. Você tem que assumir a tua responsabilidade de criar essa consciência e a partir do momento que você tem essa consciência, fazer alguma coisa. Tem muitos meios de você fazer alguma coisa, tá? Usa a tua criatividade para isso. Eu, por exemplo, estou exercendo isso como? Estou aqui conversando com o Vinícius, a gente está fazendo esse podcast, estou ajudando o Vinícius a chegar em outros lugares, como o YouTube. E estou aqui para conversar com a pessoa branca. Para falar, meu, acorda, vamos lá. Tá? Não é para você pirar na cabeça. Você, assim como eu, é racista. Por quê? Porque você se aproveitou desses benefícios que a sociedade te deu só pelo fato de você ser branco. Ponto. Então agora está na hora de você arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para ajudar a pagar essa dívida. E nada de vitimismo, e nada de ficar com culpinha, com coisinha assim, não. E também nada de ficar usando a muletinha aqui e falar, ah, mas eu tenho um amiguinho preto, ah, mas eu namorei uma menininha preta. Não. Isso daí é tão racista quanto o comentário da minha avó, por exemplo. Né? Então, eu acho que é isso. Eu me empolguei, cara. Porque você se empolgou e deu vontade de fazer isso aqui, ó. Porque o Sará tava gritando, poupei. Porque é revoltante, cara. E aí isso eu devo a Vinícius, porque acho que a gente tinha essa amizade. Tinha algumas coisas que a gente conversou a respeito da nossa amizade que eu até não me lembrava mais, né? Mas que foram coisas que eu acho que foram significativas pro Vinícius, né? Porque eu sempre levava uns lanches cheios de coisa, né? Uns lanchões lá bacanas e tal. E eu dividia,
né? Eu dividia, dava um pedaço pro Vinícius, tal, na hora do recreio, né? Tinha essa questão da diferença da classe social, né? Tive, eu sempre tive uma condição financeira melhor do que a do Vinícius, e para ser bem sincero aqui para vocês, uma condição melhor do que muita gente da escola, inclusive. Mas isso pouco me importava, sabe? E eu ficava chateado com você, cara, quando Por você quê? levava esses lanches. Sabe por quê? Ah. Teve um tempo que você começou a levar fruta, cara. Quebrou minhas pernas. Você levava cada lanche gostoso, você começou a levar fruta. Eu falei, Ivan, pô, comi maçã, cara. Comi pera. Levava aqueles lanches bonitos. Mas cara, e eu acho bacana isso da amizade, que também ali gerou passou uma outra visão para mim também de compartilhamento, saca? Porque você levava o seu lanche ali e você sempre dividia comigo. Você não dividia comigo assim, tipo, pô, coitado Vinícius, ele não comeu o lanche, eu vou dar um lanchinho para ele. Não, se dividia ali comigo, a gente tava conversando, tal, ali, pegava e falava, você quer um pedaço? Falava, pô, vou querer, então, tá, pega esse pedaço aqui para você. Cara, e era de uma maneira totalmente espontânea. A gente tinha quantos anos aí? Era a terceira série. Tinha uns 9. 8, 9 anos. Então, cara, e aí tem toda aquela inocência. Não digo que é inocência, mas talvez sabedoria da criança de não ficar tentando achar esses detalhes que na vida adulta a gente começa a querer achar, né, cara? Que ele estava sendo solidário, era só por compaixão. Não, era porque a gente estava ali, pô, você vai querer? Pô, você não comeu o lanche, eu tô comendo o lanche, eu tô bem, né? Então, toma um pedaço aqui para você. E era assim que funcionava. E aí ali eu comecei a ter uma ideia de partilha e de amizade que começou a ser criado ali nesse nosso compartilhamento, na sala de aula, no intervalo, tal, de estar disposto a dividir com as pessoas que estão do meu lado, de estar disposto a dividir o que eu tenho com as pessoas que estão do meu lado, que seja um pedaço de lanche, que seja um pouco do que eu sei, um pouco do meu conhecimento, que seja o que eu posso entregar para essa pessoa. Então reformulou na minha cabeça o que era amizade. Naquela época eu imaginava que amizade era só conversar e jogar bola. Não, eu vi que tinha uma outra camada, que tinha uma parada assim que não, dá pra gente ser uma espécie de irmão, saca? Dá pra gente fazer dessa maneira, a gente vai ficar afastado, como aconteceu com a gente, houve o tempo, houve a distância, houve a comunicação, tudo, mas ainda há essa afinidade muito grande que foi construída lá naquela divisão de lanche. Isso é muito da hora, isso é muito legal. É verdade. E o bacana, o que eu gostei dessa fala, é que você traz essa ideia do branco começar a refletir. Sim. Né? A refletir e não, vou fazer alguma coisa. E aí o branco vai pegar, fazer alguma coisa, ele vai tentar dar uma ajuda para ser uma pessoa antirracista. Ela tem que se tornar uma pessoa antirracista, ver um ato de racismo, se posicionar, saca? Ver maneiras pejorativas. Pode falar. Só uma coisa, não adianta se posicionar, que nem teve, acho que aquela terça-feira, que todo mundo pôs a fotinho preta no perfil. Né? Não adianta falar, eu sou antirracista, olha só, pus a fotinho preta aqui e é isso. Não. Cara, se você. Tô olhando aqui na lente, tá? Direto no olho de quem tá me assistindo. Se você é branco, cara, se você quer fazer alguma coisa, tá? Eu me arrisco a dizer até se você é uma pessoa preta também. Se você quer fazer alguma coisa, você precisa entender. Você precisa dar uma estudada. Não tô falando para você ser o PhD do negócio. Não tô falando para você ler todos os livros que existem a respeito. Mas, tipo, dá uma olhada no nosso podcast, tá? Tem outras referências no YouTube que são coisas fáceis e rápidas da gente consumir. De repente, dá uma lidinha num livro, alguma coisa, para entender. Porque não adianta nada, né, você carregar só essa bandeira, não adianta nada no dia X que todo mundo postou a fotinho preta, você ir lá e pôr a fotinho preta no seu perfil, porque, cara, isso é uma coisa vazia,
tá? Isso são atitudes vazias e que não... desculpa aí, gente, mas uma boa, não leva a nada, tá? Se você quer mesmo, né, falar para você, ter essa consciência limpa e falar, eu sou antirracista, comece a estudar, comece a conversar. Você não tem, de repente, a manha de chegar assim e falar na internet com todo mundo, como a gente está fazendo aqui, tudo bem. Pode ser no churrasco lá do final de semana, a hora que você vê aquele tio que está falando groselha, sabe? Pode ser na empresa, quando você vê lá, eu trabalho lá no RH, aí de repente o cara tá na dúvida, porra, tem uma pessoa branca aqui, a preta, o que eu faço? Tenta entender o que está passando na cabeça da pessoa, né? E se você perceber uma atitude preconceituosa, fala, meu, por que não esse daqui? Né? Então, você consegue fazer pequenas atitudes. Tenha em mente que você não precisa aparecer na internet ou fazer grandes coisas. Vai fazendo pequenas atitudes durante o seu dia a dia. Só que isso tem que ser feito com consciência. Tá? Ser antirracista não é só deixar de falar coisas que são preconceituosas. Ser antirracista é entender o que a pessoa preta passa. É ter, como o Vinícius falou, a empatia do que a pessoa passa, tá? Ter a consciência de que você pode ter essa empatia, mas você nunca vai saber de fato o que é. Por quê? Se você é uma pessoa branca, você não vai passar por essa questão. Mas você pode e deve ter empatia por isso. Você pode e deve ler, deve conversar, sem ser o chatão do quero me limpar do preconceito, para criar essa consciência e começar aos poucos com trabalho formiguinha, no churrasco da família, na empresa, com as tuas relações pessoais, a desconstruir isso. Né? Isso já, eu acho, na minha opinião, acho que já está valendo. Agora, se você tem a coragem de dar a cara a tapa e chegar na internet para falar para um monte de gente, vai. Mas vai com consciência. Vai estudando, não vai me falar bobagem. Não é isso aí, Vinícius? É exatamente isso. E a pessoa ela tem que ter essa visão, essa reflexão de ser uma pessoa antirracista, né? E de que isso que ela está fazendo, isso que a pessoa está fazendo, esse movimento antirracista que a pessoa está fazendo, ainda assim, não é algo, uau, que incrível. É tua obrigação. Nossa, saca? Você está exercendo um movimento de empatia. Uhum. Você está sendo humano. Sim. Entendeu? Porque aí tem muitas pessoas que entram numa brecha, que conseguem achar uma brecha nisso e tentar se tornar o salvador da parada, saca? Quando a pessoa, quando essa fragilidade branca é encurralada, é cercada, em vez de a pessoa pegar, parar, falar, poxa, eu não tinha parado para pensar nisso. A primeira coisa que ela faz é evitar. Ela primeiro confronta, quando é encurralada, ela confronta. O confronto não deu certo porque a outra pessoa veio com argumentos válidos. O que ela faz? Ela começa a fugir, então. Aí ela começa a se afastar das pessoas que têm esse tipo de discurso, que nem acontece comigo. Muita gente começa a se afastar de mim por causa disso, por causa que o Vinícius é o chato, o Vinícius é o palestrinha do racismo e tal, né? E ainda por cima tem toda essa coisa que eu tento trazer da minha ideia de conhecimento da minha cultura. Ou seja, eu sempre quero falar sobre algum assunto pertinente a isso. Então, às vezes eu vou estar falando de Silvio de Almeida, às vezes vou estar contando a história de Luiz Gama, às vezes eu vou estar falando sobre Martin Luther King e Malcolm X. Eu sempre tento puxar um pouco para esse lado nas minhas conversas, meio que até sem querer. E isso acaba incomodando as pessoas, porque quando você tem um amigo preto que ele é preto, isso acaba incomodando. Você quer um amigo preto que ele seja branco. Entendeu? Que ele tenha a pele preta, mas que se comporte como uma pessoa branca. Que ele tenha os gostos
parecido com os seus, que ele tenha as conversas parecidas com o seu, com a sua conversa, que ele tenha um dialeto parecido com o seu dialeto. Não que uma pessoa preta ela não possa fazer o que ela quiser da vida dela, mas para as pessoas brancas aceitarem elas como amigas, elas precisam estar dentro desse molde, dessa moldura, para ficar certinho ali do lado, para posar de meu melhor amigo negro, meu coadjuvante ali, né? Porque se você parar para pensar, 55% da população é preta parda. É preta. Então, a maioria é preta, né? Aí, se você olhar para o seu lado e ver que você não tem amigo preto, é alguma coisa estranha. Sim. Né? Você tem que começar a rever isso. Peraí, tem amigo preto? Tem um amigo preto retinto? Tem que começar a dar uma olhada nisso. Rever isso. E agora, falando disso, eu acabei lembrando das histórias que acontecem com o meu filho, que a gente está falando de amizade versus preconceito, né? E de como que a sua criação estava te levando para um caminho mais racista ainda. E por causa dessa amizade, você conseguiu sair disso, né? A gente tem que olhar muito para nossas crianças. Sim. A gente tem que olhar muito para nossas crianças e ver como que a gente está passando isso para elas. Então não adianta você só ser antirracista. Isso eu estou falando para os pais, né, que estão nos escutando, nos assistindo. Não adianta você ser antirracista, mudando algumas posturas, mas você não passando essa postura também para os seus filhos, né? Tem que ter essa conversa. Eu converso muito com meu filho sobre feminismo, eu converso com meu filho sobre o machismo, né? Que seria o correto eu conversar com ele sobre o machismo. Eu converso com meu filho sobre a homofobia. Então eu vou lá, chamo ele, converso com ele, mostro algumas ideias, porque eu preciso passar isso para ele, para quando ele crescer, ele ter uma cabeça aberta, não correr o risco, porque várias pessoas tiveram avós ou pais igual você teve, que passou essa ideia, e tiveram amigos pretos, mas eles não conseguiram ter esse poder de reflexão que você teve. E acabaram acatando nessa ideia de que realmente a pessoa preta, de alguma forma ou outra, é inferior. Sim. Porque em algum momento, por exemplo, nós éramos amigos ali na terceira série, a sua avó vem e fala aquele negócio, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Beleza, somos amigos ali durante o ano letivo todo, ali passa lá 3 bimestres, tudo certinho, a gente fazendo trabalho de grupo junto, eu fazendo a minha parte, tudo bonitinho. Aí chega no 4º bimestre, por um infortúnio, por uma coisa assim muito doida, eu vou lá e erro em alguma coisa. Todo aquele negócio que aconteceu nos outros 3 primeiros bimestres, você esquece. E você analisa só aquilo ali e você já associa a frase racista que a sua avó te disse. Então, a maioria das pessoas fazem isso. Elas não usam aqueles outros 3 bimestres ali para desconstruir, para analisar. Elas pegam um único ponto para conseguir falar essas besteiras. Sim. Muito doido isso. Só passando aqui mais uma experiência, né? E eu acho que foi até uma questão de inclusão, talvez, na nossa amizade lá atrás, quando a gente tinha 9, 10 anos, que a gente já conversou, que foi a história do bichinho virtual, né? Para quem não lembra aí do Tamagotchi, né? O bichinho virtual, que é um chaveirinho, que a gente cuidava de um bichinho. Para o pessoal aí da nova geração, que tem menos de 30, já deve ter brincado com o Paul, que é um negócio mais ou menos parecido. Só que o Paul é no celular e o Tamagotchi era um brinquedinho, né? E eu me lembro que virou febre. O Tamagotchi era caro na época. Acho que custava coisa de 50 a 60 reais. Atualizando para a inflação hoje algo em torno de 400 reais. E era aquele negócio.
todo mundo tinha, né? As pessoas tinham. O Vinícius não tinha, porque ele não tinha condições de comprar, né? Os pais dele não tinham condições de comprar o bichinho virtual. E aí no momento eu falei, porra, eu até tenho condição de ter outro, então eu vou dar pro Vinícius. Eu vou entregar esse brinquedo para ele, né? E foi para mim, eu acho que uma coisa que foi o que marcou para mim até hoje essa história, porque nesse momento, para mim, né, no meu consciente, inconsciente, sei lá, é o que marcou que essa quebra do preconceito, essa questão de querer tentar ajudar, sabe? Você vê lá teu amigo triste porque ele não tem condição de ter um brinquedo da moda, você tem o brinquedo da moda, tem condições de ter outro, inclusive. Então eu falei, porra, toma, é seu. Na maior simplicidade, assim. Sem querer cobrar Sim. nada, sem, sabe, pedir que ele fosse mais amigo ou que ele fizesse nada. Do tipo, cara, você quer? Tá aqui. E aí, foi uma parada que aconteceu que também me marcou, como a gente já conversou também sobre isso, me marcou demais, demais também isso daí, que foi uma outra, eu tive essa definição de amizade, né? Essa, como que eu posso falar? Esse não apego às coisas, saca? Que a Hum, gente pode tá do lado do nosso amigo ali e tá compartilhando o que a gente tem. sim. Eu comecei a entender isso depois dessa sua atitude, né? Que aí eu fiquei com um bichinho virtual, tal. Ele morreu várias vezes. Algumas vezes eu tive que matar ele. Mas aquela atitude foi muito bacana. Não foi uma atitude buscando uma troca. E também nem agora, tipo, você falando disso aqui, né? É mais no contexto de mostrar a força da amizade, de como que acontece a amizade, principalmente ali na infância, do que, olha só o que eu já fiz, não sei o quê. É mais para mostrar esse contexto, né? Essa, essa experiência da amizade, da troca da amizade, de como que esse simples gesto, né, te ajudou Uhum. também, né? Você, tipo, pera, não, eu posso fazer isso. Então você começa a criar um desapego com as coisas materiais, você começa a ter uma visão de solidariedade, você começa a ter uma visão de compaixão, você começa a ter uma visão de fraternidade. E ali eu começo a ter a mesma visão que a sua, por estar recebendo, né? E também de acolhimento, saca? Tipo, porra, somos amigos então, cara. O cara me deu um bichinho virtual, que da hora, que da hora. E, e isso é uma coisa que marcou a nossa amizade, né? Isso eu falo até, então ressalto bastante isso, marcou a nossa amizade, que hoje, como a gente está tão aflorado, estamos tão polarizados, algumas pessoas podem até escutar isso e achar que, pô, então o cara ali é o branco salvador, o cara que estava ajudando o pretinho ali e tal, não sei o quê. Cara, nada disso. Tipo, é, era amizade mesmo. Até que você comentou também que houve um outro episódio no qual você tinha perdido uma parte da sua maquete, né? Isso. E eu acabei encontrando no meio do caminho, eu vendo seu desespero, você chegou até mim, conversou que tinha perdido, falei, pô, tá aqui comigo. Ele é meu amigo, então toma aqui. Eu não entreguei aquilo lembrando, pô, ele me deu um bichinho virtual, pá, ele dividiu o lanche. Não, eu apenas pensei, não é meu, é dele. É. Toma. Aí em segundo ponto veio, pô, é Ivan, meu amigo, ele precisa de ajuda, toma. Nem pensei nessa contribuição, nessa balança, saca? Então, para ilustrar um pouco mais essa nossa amizade, essas desconstruções que veio criando da nossa amizade, que a gente foi formulando, fomentando mais essa nossa amizade. Uhum. E falando de amizade, né?
Eu ia falar essa história do átomo em, de repente, outro momento, Vinícius, mas tudo bem, você adiantou. Porque assim, eu até contei, foi acho que essa semana, né, que a gente conversou a respeito disso. Foi sábado passado que a gente conversou, né? Sim. Eu tinha outros dois amigos, né, que pediam umas revistas lá, umas Playboys pra mim emprestadas. Na época eu era o rei da Playboy também. Tinha um monte, tinha descoberto uma banca lá na cidade que vendia, então juntava uma graninha, ia lá e comprava a revista e tal. E aí de vez em quando, né, a molecada quer ver e tal, beleza, entregava. Só que teve dois amigos, né, entre aspas, branco, tá? Os dois brancos, que pegaram essa revista e tinha uma revista que era um pôster gigante, enorme, que virava acho que um pôster de 1 metro de altura, alguma coisa assim. Você abria, você tinha praticamente a mulher ali no tamanho real na tua frente, tá? Era a revista lá da época. É uma edição especial da Playboy. E aí, no momento que tá todo mundo estudando, a professora tá passando lá a matéria no quadro, tá todo mundo lá de cabeça baixa copiando a matéria. Um desses meus colegas aí pegou esse pôster, foi pro fundo da sala, me chamou, começou a abrir o pôster e falou: Ó, se você não me der a revista, eu vou te denunciar pra professora, falar que isso daqui é seu. Tá? E aí eu cedi a chantagem e falei: tá, pega esse negócio, não quero nem saber. O que eu quero falar com essa história? Cara, mais uma vez, caráter não tem cor. O Vinícius, quando encontrou lá o átomo, ele poderia ter se aproveitado da maquete, ter entregue, ter ganhado nota, mas ele falou: não, é do meu amigo. Ele veio até mim e reclamou, né? Chegou aqui chateado por ter perdido. Tá aqui, vou entregar. Fez o que era certo. O cara que eu tentei ser maneiro, que eu tentei ser legal, que eu tentei ser, sabe, parceiro de mostrar lá a revista, de emprestar a revista, ele me chantageou para ficar com a revista, né? Aí se eu contasse essa história às cegas, sem falar para você quem que é a pessoa preta e quem que é a pessoa branca, eu não duvido muito que muitos de vocês vão falar: deve ter sido o preto que fez isso com a revista. Não. O preto me entregou o átomo. Dois brancos me chantagearam no meio da sala com um pôster gigante para poder ficar com a revista. Tá? Então é uma coisa aí para a gente repensar, né? O caráter ele Sim. tá na nossa formação, tá no que a gente tá dentro da gente, não tá na nossa cor. Mas, mas eu acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa, né? O que você Sim, acha? sem dúvida. Eu não sei se cabe ainda, né? A gente tinha falado, a gente não tem uma pauta, né? Assim, nossa, que estrutura, que pauta que os caras têm. A gente tem um tema que a gente vai discutir e de repente uma pergunta, alguma questão que a gente vai responder, né? Eu não sei, Vinícius. Será que diante de tudo que a gente já disse, vale as duas perguntas que a gente tinha combinado ou já está bem claro aí para o pessoal? Vamos fazer essas perguntas de novo só para reforçar, tá? Aproveitar que nesse episódio, nesse programa, a gente está falando disso, envolvendo a amizade também, mas vamos falar um pouquinho mais, só para dar uma reforçadinha nisso. Beleza. Pode Então, perguntar. Vinícius, por que uma pessoa preta deve falar da fragilidade branca? Ivan, parece que agora aqueles programas de entrevista. A pessoa preta, ela precisa falar também da fragilidade branca. Eu não digo que isso é uma obrigação da pessoa preta. Não é uma obrigação da pessoa preta. Mas se estamos lutando numa guerra contra o racismo, a gente precisa expor essa ideia da fragilidade branca. A gente precisa questionar essa ideia da fragilidade branca. A gente precisa cutucar as pessoas brancas para que elas façam essa reflexão sobre a sua fragilidade. Porque uma pessoa branca, ela nunca se viu, dificilmente ela se vê, né? Acho que é o termo correto, dificilmente ela se vê como uma pessoa branca. Ela se vê como uma pessoa. Uhum. Uma pessoa preta que ela se vê como uma pessoa preta.
como uma pessoa de cor, como uma pessoa negra e vários outros nomes. Agora, uma pessoa branca, ela nunca é colocada como uma pessoa branca. Então, quando você vem e fala fragilidade branca, isso assusta a pessoa. E quando você atrela isso ao racismo, isso assusta a pessoa. Mas eu acho que todas as pessoas que estão dispostas a querer participar dessa luta antirracista têm que fazer esse questionamento sobre a fragilidade branca. Tem que perguntar disso, tem que falar disso, tem que questionar, eu tenho que cutucar isso para que as pessoas possam refletir. Então, eu acho que isso seria a minha resposta. Senão eu já ia fugir daqui. E aí, eu tenho uma pergunta para te fazer. Manda. Ivan? Por que as pessoas brancas precisam falar sobre o racismo? Rapaz, essa resposta é mais complexa, viu? Na realidade, não é que ela é complexa, ela tem muita justificativa, porque tem muito tempo de história, tem muita coisa que a gente precisa sentar e rever, e reestruturar e repensar. Tá? Eu tenho pensado isso, acho que pelo menos há umas 2 semanas nessa resposta, e cada vez que eu penso, eu reflito num ponto diferente. Falo, puta, o que eu vou responder pro Vinícius? Mas assim, eu acho que basicamente eu posso responder essa pergunta, acho que em todos os podcasts, ou pelo menos pelos primeiros 100 podcasts, eu posso responder isso. Mas basicamente é o seguinte: primeiro, a pessoa branca tem que se admitir. Primeiro, a pessoa branca tem que entender que admitir ser racista não é ruim. Ruim é você continuar exercendo racismo. Admitir o racismo, estudar a respeito dele e fazer todas essas pequenas atitudes que o próprio Vinícius pontuou muito bem, né, que a gente começa aqui, aí vai a esposa que começa a pensar assim, a mãe, é o amigo do trabalho e tal, já é uma forma de combater de fato o racismo. Então, isso só vai acontecer a partir do momento em que você admitir que é racista, que você admitir que se você não se olha assim, não se fala, eu sou pessoa branca, é porque toda uma sociedade te dá esse respaldo. E não dá o respaldo para a pessoa preta, porque a pessoa preta olha para ela no espelho e fala, eu sou a pessoa preta. E a pessoa branca olha no espelho e fala, eu sou uma pessoa. Né? Então, a gente precisa discutir para a gente tentar entender. E entender de uma vez por todas que o racismo não é aquilo que está escrito no dicionário, não é só aquilo que está escrito no dicionário, que há um tipo de discriminação por conta de ou de etnia ou de raça. Não, racismo tem muito mais. Tem muitas outras camadas, tem muitas outras coisas que afetam muito mais a vida das pessoas. Né, e que está permeado na nossa sociedade, no nosso pensamento, na nossa lei, na nossa religião, né? Então, eu acho que é isso. Tentando resumir, é isso. Conscientize-se, não fica pensando que você é culpado, né? Não vai assim, eu sou culpado, eu sou coitadinho. Não, não é isso. Você é uma pessoa que tem que ter responsabilidade e que tem que de alguma forma ajudar a diminuir esse racismo. Infelizmente, eu acho que eu e o Vinícius, a gente não vai ver o fim do racismo. Isso vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, ainda numa boa perspectiva. Mas, se pessoas brancas como eu não começarem a discutir hoje, as nossas mãos vão estar sujas por muito mais tempo. Então, tá mais do que na hora da gente procurar dar oportunidade, né? Procurar resolver essas questões, para aí sim você, pessoa branca, falar de igualdade. Mas até lá, tem muito chão para a gente chegar na questão da igualdade. Tá? Eu acho que é isso. E aí você disse assim para mim, Vinícius, olha, vamos fazer o podcast, mas olha, a minha oratória não é muito boa, eu não sei se eu sei falar muito bem,
Caraca, cara, você é um orador nato. Mas, Você cara, falando aqui, cara, eu falei, nossa, olha só, Ivan falando, fazendo toda essa construção, essa volta. Olha, da hora, voltou muito bem. mas às vezes eu fico triste porque eu acho que essa minha oratória, né, a forma como eu falo e tal, ela é branca, né? Porque quando você me mostrou, por exemplo, aquele vídeo daquele rapaz, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, falando do... Do Marx, né? Karl Não, Marx. não era só do Marx, é Não, é do... do Nietzsche. Do Nietzsche, isso. Cara, Isso. ele fala muito bem, a ideia que ele construiu tá correta, mas assim, eu falei, cara, eu não tô entendendo metade do que ele tá falando. Por quê? Porque tem um vocabulário que eu não entendo. O Tá? seu vocabulário é de Vila Mariana, Vila Maria, Mariana, né? É, O seu vocabulário é Vila Mariana e o Vila dele Mariana. é Higienópolis. Isso, ó, o gato vai pular já já aqui na frente da câmera. Pegou o rabo só. Então, e aí às vezes eu fico meio assim, porque, meu, será que eu vai entender? Mas eu acho que pelo menos para pessoa branca, tá? Pessoa branca, olha aqui, ó. Eu acho que você me entendeu, tá? Então, beleza. Eu acho que eu tô tentando fazer meu papel. E, ó, de coração, pessoa preta que está me assistindo, eu não tô aqui para ser herói porra nenhuma, tá? Eu tô aqui para ser uma ferramenta do movimento, tá bom? Eu tô aqui porque eu sou um elo, eu me entendo como um elo que consegue chegar e que consegue levar a pessoa preta onde normalmente ela não conseguiria ou ela teria dificuldade para ir. Já que infelizmente existe isso hoje, tá? Eu estou tentando fazer esse intercâmbio, estou tentando fazer essa ligação. E espero que mais gente siga aqui essa minha ideia de fazer esse elo. Tá? Não para ser herói, não para ser o nossa, o cara é foda. Não. É só para fazer esse elo de ligação para levar a consciência para frente. É isso. Fechou. Beleza? Temos um programa. Podemos. Talvez até dois, Vinícius. Bastante, cara. Meia-noite e 13, caraca. Bom, gente, quem nos ouviu até o final, ou se a gente dividir esse podcast em dois, a gente vai discutir isso depois. Muito obrigado. Continuem assistindo, ou ouvindo, enfim. A princípio, nossa frequência deve ser mensal, porque a gente precisa de um tempo aí para estudar, temos outros projetos, outras coisas, então. Mas no futuro, quem sabe a gente muda, né, Vinícius? Quem sabe a gente entra no Sim. semanal, quinzenal, sei lá. Vamos ver como que vai ser a repercussão, vamos ver toda a nossa estrutura e a gente vai continuar. Como você disse, você profetizou aí, quem sabe no podcast número 100. Ou seja, já estamos planejando muita coisa aí para frente. Vinícius, eu É falei que isso. no podcast número 100 eu vou terminar de responder o porquê que o branco tem que falar de racismo. Então tem mais de 100 nessa história. Tem mais de... O mínimo é 100, o mínimo é 100. É isso aí. Você precisa dar essa resposta, cara. Mas é isso, muito legal, muito bom estar aqui nesse programa, nesse podcast, tentando levar esses debates, porque somos assim, somos pretos, somos brancos, somos gordos, somos mulheres, somos travestis, somos gays, somos tudo isso, toda essa pluralidade, somos assim. Nos próximos, vamos tentar trazer outras pessoas com outras perspectivas para a gente analisar outras ideias também. Esse aqui é o nosso episódio piloto, é o nosso primeiro episódio. Espero que vocês gostem, espero que vocês possam falar que nem em geral fala mesmo nos canais aí que eu vejo no YouTube. Curta, compartilha, deixa seu like, se inscreva, aperte o sininho. E é isso. Satisfação estar aqui com você, Ivan. Meu grande amigo. Muito obrigado. Eu que E agradeço, cara. vamos pro próximo. Vambora. Somos assim. Somos assim. Até. Fechou.